Isso que eu vou contar hoje é um dos relatos, daqueles de arrepiar os cabelos do braço e fazer a gente pensar na vida. É história de fé, tentação e coragem. Então já vai deixando aquele joinha caprichado, compartilha com os amigos e se ajeita aí na cadeira porque o caos de hoje é de respeito. Lindolfo... o Lindolfo era um caboclo fora de série. Tinha algo diferente nele, sabe? Daqueles que a gente nota de longe. Era pai de 5 filhos, trabalhador como poucos. E o mais curioso, devoto até o último fio de cabelo. Porque, olha, normalmente quem vive com um terço no braço, correntinha de cruz, reza no bolso, é a mulher. Mas a mulher do Lindolfo não... Era mais largada com essas coisas. Já ele, rapaz, não passava um dia sem rezar. Chovesse canivete, nevasse granizo, tivesse sol de fritar ovo na pedra. Lindolfo estava lá, na missa, ajoelhado, firme, rezava em voz alta, em voz baixa, enquanto caçava, enquanto carpia. O terço enrolado no braço, a cruz no peito, e um jeito de falar com Deus, como quem conversa com um compadre. E o mais bonito, era verdadeiro. Era de alma. Um dia, Lindolfo achou uma terrinha no meio do nada. Não tinha dono certo. Era daquelas esquecidas do mundo, sem cerca, sem nome. Resolveu que ali ia fincar raiz. Construiu um ranchinho com as próprias mãos e levou a mulher e os filhos para viver ali. Plantou milho, mandioca, criou galinha, porco. Naquele tempo, tudo era na força do braço. O chão era duro, mas o coração dele era mais. 1 ano se passou. E não é que apareceu o dono. O sujeito chegou, olhou o rancho, olhou a horta, olhou Lindolfo e falou: "Olha, eu sou o dono disso aqui. Mas não vou te tirar, não. Vi que você é homem de família, de luta. Só quero que de vez em quando você me dê uma força, lá na sede da fazenda." E assim foi. Lindolfo ficou. Ajudava quando era chamado, mas o resto do tempo cuidava da sua terra, dos seus bichos, da sua gente. O tempo foi passando. 5 anos, 10 anos. Os filhos crescendo, um já tinha ido para a cidade. O ranchinho virou um lar de verdade, com fartura e fé. Num belo dia, Lindolfo resolveu caçar. Levou só a espingarda e o cachorro de confiança. Bicho esperto, faro, vino. Os filhos pequenos ficaram com a mãe. O mais velho estava na cidade. Entrou no mato fundo, lá perto do córrego. Andou, até que viu uma capivara daquelas de respeito. Parecia um bezerro. Levantou a espingarda, pá! Acertou. Caiu dura. Coisa linda. Devia pesar uns 90 quilos, fácil. Mas aí veio a dúvida cruel. Como carregar aquilo tudo? Naquele tempo não tinha essa de limpar bicho no mato. Aproveitava tudo, até o couro. Quando estava com um parceiro era fácil. Cortava um varão, cada um de um lado. Mas sozinho, era outra história. Olhou para o bicho, coçou a cabeça e falou: "Agora lascou, mas Deus mandou. Deus, ajuda!" E foi. 2 quilômetros arrastando a capivara. Parava, bufava, suava. O cachorro, coitado, só acompanhava olhando com cara de patrão. "Você tá ficando doido?" Só que o capeta, que não perde viagem, estava ali por perto, de canto, observando. "Mas que desgrama de homem é esse? Não xinga, não reclama, não traz, só reza. Como é que eu pego esse cabra?" Foi aí que o tinhoso teve uma ideia daquelas de novela. "Já sei, vou pegar ele onde todo homem fraqueja." E virou mulher. Mas não qualquer uma, não. Era daquelas de tirar o fôlego. Corpo escultural, olhar envolvente. Só que trajada de pobre, suja, parecendo perdida. Lá do canto da mata, a mulher grita: "Ai, socorro!" Lindolfo largou a capivara na hora. O cachorro já começou a rosnar, farejando coisa errada. Chegou perto e viu uma mulher bonita demais para estar sozinha no mato. "O que foi, minha senhora?" "Tô perdida faz 3 dias, sem água, sem força." Lindolfo deu água, deu carne seca. Ela comeu como quem não via comida há 1 semana. Depois se virou e disse: "Você podia me ajudar a voltar para casa?" Lindolfo coçou a cabeça.
Olha, posso te dar o rumo. Anda uns 300 passos, pega o córrego, depois segue mais uns 500 e vê a serra. Segue ela que você chega. Ela sorriu, se aproximou, passou a mão no braço dele. Não sei nem como te agradecer. Lindolfo deu um passo para trás. Que é isso, mulher? Tá coçando? Tem certeza que não tem nada? Que eu possa fazer para te agradecer? Ele olhou bem, de cima a baixo, e falou: Tem sim. Me ajuda a carregar essa capivara até em casa. O capeta se revirou de raiva. Achou que tinha vencido. Na hora, a mulher bonita virou um monstro feio, horrendo, berrando feito bicho. Desgraçado. Não caiu na tentação. Lindolfo, tranquilo, já esperando coisa assim, puxou a correntinha do pescoço, segurou a cruz, apontou para o bicho e gritou: Creio em Deus Pai, me ajuda agora. O capeta caiu de joelhos. Começou a chiar, derreteu, virou fumaça fedorenta e desapareceu no ar. Lindolfo suspirou, limpou a testa, olhou para o cachorro e murmurou: Eu sabia. Onde é que já se viu mulher bonita dessas perdida no meio do mato? E pegou de novo a capivara, seguiu arrastando, firme, devoto, vitorioso. Rapaz, começou a Quaresma, tempo que pede respeito, silêncio no coração, pensamento firme. Mas tem gente que não acredita. Bate o pé. Diz que é bobagem, coisa da cabeça dos mais velhos. Só que olha, quem nasceu no mato, criado, na fé antiga, sabe bem que naquela época acontecia cada coisa, coisa que hoje o povo chama de lenda. Mas quem viu, não esquece. Tinha uma família morando num canto esquecido de Minas. Um rancho pequeno, mas ajeitado. Parecia ninho de passarinho. Tinha porquinho no chiqueiro, galinha ciscando solta, curral no fundo. Plantação miúda, só para cuidar dos bichos e da barriga. Pausa suave. O homem da casa era bom de braço e bom de mira. Gostava era de caçar. Tardezinha, quando o sol começava a deitar atrás da serra, ele botava a espingarda nas costas, dava um beijo na mulher e se embrenhava no mato. Era mais por gosto do que por fome. Muitas vezes nem comia tudo o que trazia, mas não desperdiçava não, só caçava por paixão e talvez por orgulho também. Mas naquela tarde era diferente. Sexta-feira da paixão, dia sagrado para quem tem fé, dia de luto, de respeito. Para muita gente é pecado até acender o fogo. O homem estava se arrumando como sempre, a espingarda pronta, cartucheira na cintura. Mas na porta da cozinha, a mulher apareceu. Dibu, avental no corpo e pano de prato na mão. O rosto dela era só angústia. Não vai não, meu bem. Pelo amor de Deus. Hoje é dia de silêncio, dia de oração. A sexta da paixão não é dia de sair no mato. Quem desafia recebe o castigo. Mas ele nem tremeu. Virou para ela e falou: Ah, minha mulher, em todo ano é isso. Você fala, eu escuto, mas continuo indo. Já fui em Sexta-feira Santa, Quarta-feira de Cinzas, até em dia de Natal. E nunca aconteceu nada. Deixa disso. Isso é superstição. O menino, quieto num canto, escutava tudo. Não sabia o que pensar, acreditava, mas não tinha certeza. No fim, pegou a espingardinha dele e foi atrás do pai. A mãe ficou só, parada na soleira da porta, o pano de prato nas mãos e o coração na boca. O mato era daquele jeito que só Minas sabe ter. Verde, fechado, cheio de sombra e barulho. O cheiro era de terra molhada, de bicho, de silêncio. Andaram um bocado. Pelo caminho, o pai foi ensinando. Olha os sinais, folha virada é bicho passando. Galinheiro do mato canta quando tem cobra por perto. Até que no meio da trilha, o pai parou. Vamos nos separar, meu filho. Cada um vai para um lado. A gente cobre mais chão e encontra mais bicho. O menino hesitou, mas concordou. Já tinha idade, já sabia andar naquele mato. Combinaram de se encontrar em 1h30, ali perto da Pedra Rachada. Quem chegasse primeiro dava um grito, e lá se foram, cada um para o seu canto. O tempo passou devagar.
O menino andava atento, com a espingarda 32 engatilhada. Foi quando ele viu, no meio de duas moitas, um vulto. Parecia um jacu grande, escuro, agachado, bem parado. Levantou a arma, respirou fundo, mirou com cuidado e atirou. Som de tiro seco, pausa dramática. Correu até o local, mas quando chegou perto, pausa longa. Não era um jacu. Era o pai, caído, o corpo de lado, a mão agarrada numa capinha de oração, o sangue escorrendo e os olhos fechados. Menino entrou em desespero. Meu Deus, eu matei meu pai, eu matei meu pai. Saiu correndo pelo mato, gritando, cambaleando. Chegou em casa, cambaleando, sujo de sangue e folha seca. A mãe entendeu tudo só de ver os olhos do filho, antes mesmo dele falar. A dor já estava estampada. Chamaram os vizinhos. Foram com lanterna, lamparina, coragem no peito. E lá estava o pai, caído, com a espingarda ao lado e a fé agarrada na mão. Dizem que ele ainda tentou se arrastar, mas não deu tempo. E agora, eu te pergunto, foi castigo? Foi punição dos céus por caçar em dia sagrado? Ou foi só um erro, um susto, uma alucinação? O menino jura que viu um jacu, mas o que caiu foi o pai. Rapaz, esses causos parecem invenção, parece lorota de beira de fogueira. Mas tanta gente já viveu coisa parecida, que fica difícil duvidar. Agora imagina, crescer sabendo disso, sabendo que matou o próprio pai. Aquele menino nunca mais foi o mesmo, nunca mais entrou no mato com espingarda, nunca mais falou em caçada, nem em bicho, nem em sexta-feira da paixão. A fé que antes ele não sabia se tinha, virou certeza, mas misturada com dor, com arrependimento. E a mãe, essa nunca mais deixou a porta da cozinha aberta ao entardecer. Pausa longa. O rapaz disse que tinha 3 camaradas, 3 compadres assim, amigo de longa data, e eles eram tudo meio pareado na idade, uns 50 e poucos anos. 2 eram casados e um era solteiro. Eu não sei porquê, mas esse solteiro era o mais inteligente dos 3. Esse rapaz morava lá em Alto Araguaia, uma cidade que divide Goiás e Mato Grosso, com o rio Araguaia passando ali pelo meio. Cidade boa. E esses 3 gostavam muito de pescar. O tempo todo estavam no rio, pescando e caçando. Parece que antigamente a vida era melhor. Eles já tinham uns 80 e poucos anos quando contaram essa história. E naquele tempo, o rio era coisa comum. Vendiam peixe, vendiam caça e disso viviam. Sempre os 3 juntos numa canoa só, conhecendo o rio de cabo a rabo. Volta e meia, enquanto pescavam, topavam com garimpeiros. Naquela época, garimpeiro tinha no meio do mato todo. Qualquer canto que fosse, se enfiava um para cavucar a terra. E o mais inteligente dos 3 ficava só observando. Um dia, pescando, ele olhou para os companheiros e falou: "Ô, compadre, nós só vive aqui pescando e caçando. E se nós começasse a ganhar um dinheiro forte, de vez em quando aparecia um que achava um diamante grande e ficava rico da noite para o dia. Os outros 2 gostaram da ideia. Vamos sim, vamos mexer com isso, só que garimpagem precisa de ferramenta. Tem que ter bateia, peneira, essas coisas todas. Juntaram dinheiro, fizeram uma vaquinha, compraram o que precisavam e começaram a garimpar. Desciam o rio, iam nos lugares onde o cascalho era bom, onde diziam que podia ter diamante. Achavam umas pedrinhas aqui, outras ali, vendiam, mas dava só mixaria. O mais inteligente parou e disse: "Compadre, desse jeito não tá dando nada. Vamos fazer o seguinte, mais uma tentativa, mas dessa vez num lugar diferente." Ele já tinha um plano. Lá na parte alta do Araguaia tinha uma cachoeira famosa, um cachoeirão que dividia o rio. Ele disse: "Rapaz, aquele lugar ali é o ponto.
O diamante desce tudo e fica preso nos cascalhos perto do cachoeirão. Vamos para lá. Pegaram um dia para ajeitar tudo, botaram mantimento na canoa para passar um tempo e foram. Quando chegaram perto da cachoeira, encostaram a canoa na beira do rio, na mata, para montar acampamento. Aí, como sempre, tem aquele que antes de qualquer coisa tem que achar um lugar para mijar. O inteligente foi o primeiro a sair mato adentro para procurar um canto. E foi nessa que deu de cara com outro acampamento. Era de um velhinho que parecia estar arrumando os trem dele para ir embora. O inteligente cumprimentou. Opa, desculpa, senhor. Nós viemos garimpar por esses cascalhos aqui a seco, na região de mata, longe do leito do rio. Aí ele falou. Ah, rapaz, sem problema não, mas eu já tô indo embora. O negócio aqui tá muito bom, não. Até aconselho vocês a nem mexer com isso aqui. O inteligente arregalou os olhos. Uai, por quanto tempo o senhor tá aqui? Rapaz, estou aqui faz 2 meses e não achei nada, nenhum tiquinho. O velho já estava levando as coisas dele para a canoinha, terminou de ajeitar tudo e se mandou, subindo o rio. O inteligente ficou ali, de braço cruzado, olhando o acampamento, tudo organizadinho. E tinha um bolão de cascalho lavado, só faltava peneirar. Correu de volta para os compadres. Larga tudo, larga tudo. Os outros já estavam arrancando vara para fazer o acampamento. Ele nem deixou terminar. Para com isso, já tem um acampamento pronto ali. O velho foi embora e deixou um monte de cascalho lavadinho, só falta peneirar. Os compadres animaram, pegaram os trem e foram tudo pro acampamento do velho e começaram a peneirar. Isso era 9 e pouco da manhã, antes do almoço. E não é que o inteligente pega um diamante desse tamanho, um mundaréu de pedra? Ele disse, que nem acreditou. Quando jogou um pouquinho d'água na bateia e mexeu, aquele trem brilhou nos olhos dele, que quase secou a goela. Berrou. Ô compadre, vem cá. Os outros 2 vieram correndo, viram aquela coisa reluzindo no sol e foi uma gritaria danada. Um diamante mesmo, daqueles que valem um absurdo. O povo especula que foi vendido por milhões. O inteligente era inteligente mesmo. Pegou a parte dele, comprou uma fazenda e ficou por lá. Fazenda que está com os herdeiros até hoje. Os outros 2, um enricou também, dividiu tudo certinho e foi pro exterior. Nunca mais ninguém soube dele. O outro, bom, dizem que mataram. Mas isso já é especulação. Dizem que era o mais bobo, então por isso falam que foi enganado. Mas ninguém sabe certo. Rapaz, eu ouvi esse caso de um amigo meu lá de Alto Araguaia. E digo uma coisa, isso tem Deus no meio. O homem botou na cabeça que queria mudar de vida e mudou. Levantou os compadres junto e fez acontecer. Era umas 4 da tarde. O céu já estava daquele jeito, cinza, pesado, com cheiro de chuva no ar. Garoava fininho, aquele chuvisco manso que engana, mas molha tudo. O caboclo, trabalhador de fazenda desde menino, resolveu sair para o campo. Tinha que cumprir o de sempre, juntar as vacas, fechar os bezerros, deixar tudo ajeitado para o leite da manhã seguinte. Nada demais, só mais um fim de tarde no interior. O campo era largo, aberto, e ele já estava ali no meio do pasto quando o tempo virou. De verdade, o vento soprou forte, fazendo o capim dançar de lado, e as nuvens, escuras, carregadas, começaram a despejar o peso que carregavam. Garoa virou chuva, chuva virou toró. A ventania gritava, e o trovão estourava como canhão no céu. A coisa ficou feia de repente. Ele olhou em volta. Estavam 700 metros de casa, lá no alto de uma subida no pasto. Pensou rápido. Melhor não arriscar, vou pro coxo coberto. Correu para lá. Era um coxo de sal, daqueles com telhado de zinco no meio do campo usado pros bois. Era abrigo improvisado, mas já tinha salvado muita gente de se molhar. Até os ossos. Enquanto isso, lá em casa, a mulher dele, companheira de tantos anos, estava de avental, preparando um bolinho de chuva.
O café já começava a perfumar a cozinha. Ela queria fazer um agrado. Ele voltava, molhado, cansado, e os dois sentavam na varanda. Comeriam bolinho, tomariam café quente e veriam a chuva cair, como já tinham feito tantas outras vezes. Mas, naquele dia, a coisa foi diferente. Lá no pasto, o homem se encolheu debaixo do coxo. As vacas, já acostumadas, foram sozinhas descendo para o curral. Ele pensou, deixa a chuva passar. Depois eu desço. Foi aí que veio o clarão. Um raio forte, violento, cortou o céu. O trovão veio junto, tão alto que parecia que tinha caído dentro da cozinha. A mulher se benzeu assustada. Credo! Meu Deus! O susto foi tanto que a energia acabou. Só o barulho da chuva e o coração disparado dela ficaram. O tempo foi passando. A chuva a acalmou, virou garoa de novo. E as vacas lá, esperando no curral. Mas o caboclo, nada. Meia hora se passou. A mulher estranhou. Isso tá errado. Era para ele já ter voltado. Pegou a capa, nem se importou com o barro nem com o frio. Saiu na chuva, molhando os pés, coração apertado. Caminhou pelo pasto, olhou em volta e de longe viu o corpo dele caído no barro, ali do lado do coxo. Metade do corpo submerso na lama, imóvel. O raio não pegou nele direto, mas caiu ali perto. A descarga foi forte o bastante para derrubar. Um homem feito. Ela correu, gritou, chorou, mas ele não respondia. Ainda respirava, mas estava desmaiado. E foi aí que aconteceu o que ninguém explica com palavras. Essa mulher franzina, de pouco mais de 60 quilos, pegou o marido, um homem grande, pesado, forte, e arrastou ele. 600, talvez 700 metros, no barro, na chuva, no desespero, sozinha. Arrastou. Ele até em casa. Chamou ajuda no rádio. O vizinho veio com a caminhonete. Correram com ele para o hospital na cidade. Chegando lá, ele foi direto para os aparelhos. Entrou em coma. Ficou uma semana entre a vida e a morte. Um amontoado de fio, tubo, máquina. O povo não tinha esperança, mas ele voltou. Acordou. Só que não foi o mesmo. O raio deixou sequela, como se tivesse tido um AVC. A fala meio enrolada, metade do corpo paralisado. Começou fisioterapia, se esforçou, melhorou, mas nunca mais foi o mesmo de antes. Voltou para a fazenda com os passos mais curtos, o olhar mais lento, mas a mesma vontade de viver. Seguiu a vida no seu tempo. E a mulher? Bom, essa virou lenda na região. Dizem que Deus deu a ela uma força que nem ela sabia que tinha. Que naquela hora o amor pesou mais que o corpo. E se tem uma coisa que essa história ensina, é que a chuva é traiçoeira. Que telhado de zinco no campo não é abrigo, é armadilha. Que o certo, por mais longe que esteja, é correr para casa. Fazenda grande tem que ter abrigo, casinha de apoio, refúgio no tempo ruim. Porque o raio não avisa e não perdoa. Essa é uma história antiga, daquelas que passam de boca em boca no interior, e ninguém sabe ao certo onde começa a verdade e onde termina a invenção. Meu avô contava com um jeito tão sério, tão vivido, que a gente acreditava até nos silêncios entre as palavras. Era um causo dos tempos de antes, de quando estrada era de chão batido, cerca era de arame farpado, torcido na mão, e a justiça era feita mais com faca e coragem do que com papel timbrado. Diz que era fim de tarde, céu avermelhado, vento manso, varrendo o capim alto. Um rapaz vinha voltando da casa do vizinho montado no cavalinho manso dele, um baio ligeiro, bom de sela. Vinha fumando um paieiro, a brasa acesa brilhando no crepúsculo, pensamento longe, perdido nas curvas do horizonte. Tinha passado a tarde toda na prosa, tomando café forte, comendo broa de milho feita na hora pela mulher do compadre. Coração leve, alma em paz, daquele jeito que só quem vive no mato conhece. Ouvia só o tilintar das ferraduras batendo no lajedo, o pocotó ritmado,
quase uma música de berço. A estrada era velha, cortada no meio do mato, com touceiras de capim, rabo de burro e umas pedras espalhadas. Foi ali, numa curva esquecida do tempo, que o cavalo deu uma refugada. Cravou, as patas no chão e bufou. O rapaz, bom de rédea, segurou firme, mas ali já sentiu. Tinha coisa errada. No meio do capinzal surgiu um sujeito. Moço, magro, com cara de quem não via cama há muito. Roupa surrada, sem bota, com a sola do pé encardida de poeira e sangue pisado. Na mão, um revólver. Apontou e gritou. Alto lá! O cavaleiro, surpreso, ainda tentou conversar. Calma, moço, o que tá pegando? Mas o outro já veio mandando. Desce do cavalo e traz ele aqui. Preciso para fugir. O cavaleiro, homem vivido, mais novo ainda, desceu sem pressa, mas com o olhar firme. Tentou conversar. Não aponta arma para homem, não. Isso não se faz. Foi aí que o bandido respondeu com o cano. Disparou. O tiro zunindo passou rente à orelha dele, feito abelha com raiva. O cavaleiro entendeu que o caos era sério. Tirou a guaiaca, largou no chão, entregou o revólver. Mas tinha uma carta na manga. Uma faca lapiana, comprida, escondida nas costas. Era bom de briga e com faca era danado. Pegou o cabresto do cavalo, foi indo devagar. Quando chegou perto, levantou a mão, fingindo que ia entregar a rédea. No exato instante em que o sujeito esticou o braço para pegar, puxou a faca e passou firme no antebraço dele. Não chegou a decepá-lo porque pegou no osso, mas cortou fundo, abriu carne. O sujeito gritou de dor, disparou um tiro pro alto sem rumo. O cavaleiro, forte e rápido, agarrou o homem num golpe de mata-leão e apagou ele na hora. Jogou o corpo no chão, puxou para debaixo de uma gameleira, amarrou no tronco com corda, de laço, e jogou água na cara. Acordou o sujeito no tranco e começou o aperto. Fala, quem é você? Que tá fazendo nessa estrada, roubando cavalo de homem decente? O sujeito relutava, cuspia sangue e silêncio. Mas o cavaleiro foi. Firme, encostou a ponta da faca no peito e disse, se não falar, essa mesma faca eu empurro do teu ombro até teu umbigo. E Deus que decida o resto. O homem empalideceu. Olhos arregalados, tremeram os lábios. Eu era peão na fazenda do seu Joel Rosa. Tô no mato faz mais de mês. Fugindo do quê? Da desgraça que eu mesmo fiz. A filha dele, Rosinha, estava me olhando diferente, ou pelo menos eu achei. Agarrei ela atrás do paiol. Achei que ia ser amor. Mas ela gritou. Achei que iam me matar. E eu matei antes. Silêncio. Pesado como pedra de moinho, o cavaleiro gelou. Conhecia a fazenda, conhecia o velho Joel, homem duro, mas justo. Já tinha visto a moça, menina ainda, uns 17 anos, cabelos castanhos e olhos de estrela. Você matou ela e ficou um mês escondido no mato, achando que a terra ia te engolir e o céu esquecer? Eu não queria, mas fez. Não tinha mais conversa. O cavaleiro amarrou firme os pulsos do homem, prendeu a corda na cabeça da sela e foi puxando ele até a fazenda como se fosse um peso morto do próprio destino. Quando chegou, já era noite feita. Os cachorros sentiram o cheiro da verdade antes da visão. Latiram alto, chamando o mundo. Os caseiros saíram. Os lampiões acenderam, o fazendeiro veio. Quando viram quem era e ouviram o que ele tinha feito, não teve lei que segurasse. O povo se uniu numa fúria cega. Lincharam o homem com uma raiva que virou lama no chão. O que fizeram ninguém conta. Só se sabe que depois nem nome teve enterro. O velho Joel, com os olhos úmidos e a voz embargada, olhou para o cavaleiro e disse, o que você quiser é teu. Terra, cavalo, gado. Você salvou nossa honra. O cavaleiro relutou, mas aceitou. Pegou um pedaço de terra boa que virou herança e história por muitos anos até que os netos venderam. Mas o causo ficou. E eu fico pensando, esse mundo tem encruzilhada, tem vereda torta.
Às vezes o destino põe o erro na estrada da gente só para ver se a justiça ainda sabe andar a cavalo. No tempo antigo era assim. Um sujeito fazia uma maldade achando que podia escapar, mas não escapa não. O mundo dá voltas e cobra. Lá na roça, tinha um molecote de uns 8 anos, mais ou menos. Um atentado, pensa num menino levado. Era daqueles que não parava quieto nem com reza brava, mas vivia no mato, criado solto, conhecendo o mundo pelos olhos da roça. Gado, galinha, enxada, poeira no pé e alma livre. Não sabia de nada da vida da cidade, só da lida com a terra, dos bichos e das travessuras do mato. E como era danado! Dizem até que se esse menino fosse criado na cidade, virava delinquente. De tão traquino, pulava cerca, mexia com um ninho de passarinho, pendurava no rabo de porco, colocava espinho na sela do cavalo do vizinho. Vixe, uma peça rara. Aí, certo dia, os priminhos dele, 2 meninos da cidade, vieram passar uns dias na roça. O que era sossego virou correria, porque menino da cidade, quando junta com menino da roça, é certeza de estrago. É brincadeira sem juízo, é correr para lá e para cá, é inventar moda com o que tiver pela frente. Era um piseiro danado. Brincaram, de pega-pega, subiram em árvore, correram atrás de galinha, fizeram um barulho que nem siri na lata. E no meio daquela animação, resolveram se embrenhar no mato. O menino da roça, que era sabidão das trilhas e dos barulhos do mato, ia na frente. Os 2 primos, tudo curioso, queriam aprender a caçar passarinho, fazer armadilha, conhecer planta que queima e bicho que morde. Foi aí que, lá no meio do matagal, deram de cara com uma cobra. Uma jararaca das boas, daquelas que bota medo, até em homem feito. Os meninos se apavoraram no primeiro instante, mas logo veio a valentia de menino, aquela que não tem juízo. Tentaram matar a cobra, jogaram pedra, pau, mas a bicha era ligeira. Aí um dos meninos da cidade falou: "Vamos pegar ela! Vi na TV que dá para pegar a cobra pela cabeça." O outro já ficou meio encabulado. "Sei não. E se for venenosa? Isso é perigoso." Mas o atrevido já estava decidido. Pegaram um pau, conseguiram prender a cobra pela cabeça e seguraram firme. Era uma luta, a cobra se enrolava, se debatia. Mas os meninos, na audácia, venceram. Foi quando olharam para o lado e viram 1 litro de plástico jogado no mato. Aquelas garrafas de refrigerante velha, suja. Um deles teve a ideia: "Vamos botar ela dentro do litro, só para ver o que acontece." O outro ainda relutou. Mas será que não faz mal? Coitada da bicha. Mas o menino da roça, aquele atentado, já estava empolgado. "Vamos sim. Quero ver se ela aguenta sem respirar." E assim fizeram. Com muito esforço, empurraram a cobra lá dentro. Ela se enroscava, se debatia, mas acabaram fechando a tampa. Ficaram olhando. A cobra, sufocada, se retorcia. Depois de um tempo, parou de se mexer. Amuou. O menino olhou. "Uai, morreu rápido. Achei que ia durar mais." Deram risada. Riso curto. De menino que acha que venceu a natureza. Jogaram o litro com a cobra lá no mato e foram embora, esquecendo daquilo como quem esquece um brinquedo velho. Passou quase 1 ano. Os meninos da cidade voltaram para casa e o moleque da roça seguiu. Sua vida, escola, travessura, correria, mas a natureza... a natureza não esquece fácil, não. Num belo dia, o moleque saiu para caçar passarinho. Pegou o estilingue, meteu os pés no chão e se enfiou no mato, daquele jeito que só criança de roça sabe. Entre galhos e folhas, deu de cara com um objeto familiar, o mesmo litro empoeirado, encardido pelo tempo, e lá dentro, a cobra, encolhida, seca, fina feito corda de sisal. Parecia morta havia séculos. Mas menino é bicho curioso. Ele olhou, cutucou com o pé, pensou:
Vou abrir para ver. Destampou o litro com cuidado, deu uma chacoalhada e a cobra caiu no chão. Foi ali que o mundo parou. No exato instante em que a jararaca encostou na terra, foi como se tivesse acordado. Do próprio inferno. Num raio, ela se retesou e deu o bote. Rápido demais, certeiro demais. Mordeu a canela do menino com toda a raiva do mundo. Foi a última coisa que a cobra fez. E foi a última coisa que o menino viu. O berro do menino rasgou o mato. Um grito só de dor, de desespero. O veneno era tanto que ele caiu ali mesmo, duro, como se a alma tivesse escapado na mordida. Pai e mãe ouviram o grito e saíram correndo. Mas quando chegaram já era tarde. O sangue escorria da perna, dos olhos, da boca. Cena dura demais de se ver. Dizem que quando a picada é muito forte, o veneno corre igual fogo em palha seca. E ali foi assim, rápido, mortal, sem perdão, e é por isso que eu conto esse causo. Não é só por tristeza, é por alerta. Cobra não é brinquedo. Não se cutuca, não se prende, não se provoca. O mato tem sua lei e o bicho tem sua hora. Já contei muito disso, e quem é mais antigo sabe. Cobra a gente deixa passar. Se ela não tá fazendo fusarca, melhor deixar quieta. Porque tem coisa nesse mundo que não tem volta. E às vezes o que a gente acha que venceu só tá esperando a hora certa para dar o troco. Rapaz, hoje eu vou contar um causo triste, triste mesmo, daqueles que dá um nó no peito, mas que vale a pena ouvir. Não é só para comover, não, é para alertar. Principalmente os mais velhos, os idosos, que muitas vezes têm um coração grande demais e acreditam na bondade das pessoas, porque ajudar é bonito, sim. É coisa de quem tem alma boa, de quem já viu o mundo de perto e sabe o valor de uma mão estendida. Mas, infelizmente, nem sempre ajudar os outros vale a pena. Não estou dizendo que é errado ajudar, longe disso. O que quero dizer é que tem gente que não merece. Gente que, quando recebe ajuda, devolve com ingratidão. Ou pior, com maldade. E às vezes, quem ajuda é quem acaba pagando o preço mais alto. Pois bem, ouve só esse causo. Era um casal de velhinhos, já de idade avançada, daquelas pessoas que a gente olha e sente respeito só de ver. O velho tinha seus 70 anos, um homem que passou a vida inteira trabalhando como engenheiro. Um trabalhador honesto, esforçado, que lutou muito e conseguiu, ao fim da jornada, uma aposentadoria boa, confortável. A velhinha também era uma guerreira, mulher batalhadora, que nunca teve medo de pegar no pesado. Também tinha sua aposentadoria. Fruto de uma vida inteira de trabalho, eles tinham um sonho. Sonho de gente simples, mas de coração grande, ter uma chácara. Um cantinho só deles, pertinho da cidade, mas com a paz da roça. E conseguiram. Compraram um pedacinho de terra bem ajeitado, com casa boa, pasto, galinheiro, horta, uns porquinhos, carneiros, umas vacas leiteiras, tudo no jeito. Viviam ali uma velhice daquelas que muita gente sonha em ter. Acordavam cedo, cuidavam dos bichos, colhiam da terra o que precisavam e ainda tinham disposição para receber os parentes nos feriados. Um casal feliz, tranquilo, vivendo os frutos de uma vida honesta. Mas o destino, às vezes, é traiçoeiro. Numa manhã, o velhinho estava ali, na divisa da chácara com a estrada, roçando o pasto, ajeitando o terreno. O sol já começava a esquentar, mas ele estava firme, com chapéu na cabeça e enxada na mão. Foi quando viu um rapaz se aproximando. Era um jovem, devia ter uns 20 e poucos anos. Boa aparência, rosto limpo, sem aquele ar de desconfiança que a gente às vezes sente. Forte, bem apessoado, não parecia usuário de droga nem malandro. Parou na cerca e falou com o velhinho. Seu moço, o senhor não tem um serviço para mim, não? Não quero esmola, só preciso ganhar uns trocados, uns R$ 80. Tô querendo ir para a cidade próxima. Tive uns problemas, tô sem rumo. O velhinho, com aquele coração bom, não pensou duas vezes. Viu ali um jovem pedindo ajuda e quis ajudar. Moço, entra para dentro.
Dorme aqui hoje, amanhã você faz uma diária e ganha o dinheiro, uai. E assim foi feito. O rapaz entrou. Foi apresentado à velhinha. Comeram juntos, prosearam, e ficou combinado que no outro dia ele ajudaria nos serviços da chácara. O casal, como sempre, tratou ele como um filho. Deram cama, deram banho quente, deram prato cheio. Conversaram até umas 10:30 da noite, rindo, trocando histórias. Uma hospitalidade que hoje em dia é rara de ver. Quando o dia ainda mal tinha clareado, por volta de umas 4:30 da manhã, os velhinhos se levantaram para começar. A velhinha foi para a cozinha preparar o café, como fazia todo dia. O velhinho pegou o balde e foi para o curral, tirar leite das vacas, sem desconfiar de nada. Mais tarde, o rapaz acordou. Levantou calado, foi até a cozinha, tomou café com a velhinha, que sorria e perguntava se ele dormiu bem, se precisava de mais alguma coisa. Foi aí que o diabo se manifestou. Ali mesmo, dentro da cozinha, com frieza, ele tirou a vida da velhinha. Sem piedade, sem motivo. Depois, foi até o curral, onde o velhinho, distraído com as vacas, nem viu a desgraça chegando. E ali também perdeu a vida. O rapaz, depois de cometer tamanha brutalidade, foi para dentro da casa, revirou tudo, procurou dinheiro, joias, cartões e encontrou. Achou cartões de crédito e débito. E, de alguma forma que só o capeta deve ter sussurrado no ouvido dele, teve a ideia de usar as digitais dos velhinhos para sacar o dinheiro. Isso mesmo, fez o impensável. Retirou as digitais dos corpos e foi embora. Foi até o banco e conseguiu sacar uma boa quantia. Mas ali, naquele momento, ele cavou a própria cova. Porque foi isso que entregou ele. Alguns dias depois, os parentes dos velhinhos, estranhando o silêncio, resolveram ir até a chácara. Quando chegaram, encontraram uma cena terrível. A polícia foi chamada e começou a investigação. Analisaram os extratos bancários, viram que uma grande quantia havia sido retirada recentemente. Foram até o banco, olharam as câmeras de segurança e lá estava ele, claramente identificado. Poucos dias depois, o rapaz foi preso. Confessou tudo. Hoje está atrás das grades. Mas, eu digo para vocês, queria mesmo era que estivesse debaixo de 7 palmos de terra, porque tem crime que a prisão não paga. Tem dor que não se alivia com justiça, só com o tempo, e às vezes nem com o tempo. Eu conto esse caso com o coração pesado, mas com um propósito: para alertar. Hoje em dia, infelizmente, a maldade veste cara boa. Tem fala mansa, jeito humilde e entra pela porta da frente. Por isso, a gente tem que ter cuidado. Muito cuidado. Se em algum momento, lá no fundo do peito, uma vozinha disser para não ajudar, escute. Escute essa voz. Às vezes é Deus tentando nos livrar do pior. E é isso, meus amigos. Sei que pode ter gente que discorde, que ache exagero, mas a realidade é essa. A gente precisa aprender que bondade demais com gente errada pode ser o nosso fim.